versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, pela bênção da vida, pelos irmãos que vêm aqui, pelos cânticos, pelas leituras, e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, agora pela tua bendita palavra. Tem misericórdia da nossa vida, e ensina-nos a viver diante do Senhor em nome de Jesus, amém. O tema, meus irmãos, dessa meditação, um pedido carinhoso. Hoje, como o pastor Nilton já citou, celebramos Domingo de Ramos, um tempo que marca o calendário cristão. Nós não fazemos celebrações de rua, mas essa é uma data que se comemora, mostrando claramente, meus irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente percebe nos textos anteriores que ele passa por Jericó. Em Jericó ele cura um cego, em Jericó ele salva Zaqueu, e ele continua célere por mais 40 quilômetros, e ele entra, meus irmãos, nessa rota de colisão com a morte, mas com o projeto eterno de Deus. É interessante a gente analisar que toda essa entrada chamada triunfal de Jesus é propósito do Pai, e de uma forma bendita ele é recebido em festa. Quando o recebem, vão gritar, como diz o Salmo 118, se cumprindo na entrada triunfal: bendito o que vem em nome do Senhor, ó Senhor, salva-nos, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma festa de recepção, ramos de palmeiras, roupas sendo colocadas, uma multidão vibrando com a chegada de Jesus, e simplesmente Lucas destaca o seguinte, que ele entra chorando, enquanto ele vem montado num jumentinho. Quando ele vê de longe Jerusalém, ele vai citar esse texto: ah, se conheceras, ó Jerusalém, por ti mesma, o que é devido à paz. E o texto diz de Lucas que ele chora sobre a cidade. Depois ele entra, ensina, purifica o templo, conversa com seus discípulos, tem relacionamentos ali não amistosos com fariseus que o confrontam. Depois ele prega um longo sermão, meus irmãos, que é chamado sermão profético, que fala muitas coisas que deveriam acontecer. Mas o ponto que eu quero destacar aqui nesta noite é que ele gasta, meus irmãos, um tempo intenso, enorme, interessante, bonito, que é a conversa que ele tem com seus discípulos. E essa conversa, meus irmãos, ela começa no capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele mostra que ele veio para servir, ser servo, deveria ser esta a função da igreja, deveria ser esta a vida dos seus discípulos, colocado diante dos pés do Senhor para servi-lo. E no capítulo 14, meus irmãos, esse é o destaque daqui nessa noite, ele faz um pedido carinhoso para os discípulos. Havia uma turbulência já na alma dos discípulos. Qual? Jesus simplesmente diz, né? Eu estou indo para Jerusalém, para quê? Para morrer. Se os discípulos o amam, o coração não está em paz. Se os discípulos valorizam a vida de Jesus, já há uma turbulência no coração, há perguntas. Mesmo que não haja uma compreensão de tudo o que acontece, eles caminham com Jesus. Há uma multidão que prossegue com ele. E quando a gente lê o texto, meus irmãos, o primeiro ponto que aparece aqui é bem interessante, quando ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Não se turbe.
Não se preocupem, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos, não guardem interrogações no coração. Aqueles apóstolos que estão com ele recebem, meus irmãos, esse pedido aqui carinhoso de Jesus: não fiquem inquietos, não precisam ficar tristes, não há necessidade de serem tomados de uma tristeza muito grande. Mas é grave, meus irmãos, isso, quando a gente analisa que Jesus está indo exatamente para viver o seu tempo de amargura. Jesus está indo para viver um tempo doloroso. Jesus está indo, meus irmãos, para ser traído. Jesus está indo, meus irmãos, para ser negado. Jesus está indo para ser crucificado. E ele simplesmente vai dizer para os discípulos aqui: não se inquietem, não turbe o vosso coração, não precisam se preocupar com esse momento, se ele vai ser doloroso, enfim, não precisam se mergulhar ou mergulharem nesse vale de dor, nesse abismo de dor. Interessante quando a gente pensa, meus irmãos, em alguém dizendo para a gente: não se preocupe. Às vezes um problema sério, às vezes uma dificuldade, às vezes algo que eu não tenho resposta, às vezes alguma coisa que está sequelando e amargando a minha vida, e alguém chega e vai dizer: não se preocupe. A gente só aceita, meus irmãos, essa forma de carinho, a gente só aceita essa forma, meus irmãos, de palavra ativa para o coração, se essa pessoa tiver uma resposta, se ela tiver, enfim, mostrando para mim o porquê que ela está dizendo isso. Não se perturbe, ou não se turbe. É como Jesus estivesse dizendo: olha, pode secar as lágrimas, eu sei o que estou fazendo, não precisa ficar preocupado com essa negra escuridão que está chegando, nós já temos as respostas. Não precisa começar a conturbar a alma e o coração, porque simplesmente eu sei exatamente o que estou fazendo. Então o primeiro pedido que aparece aqui, meus irmãos, é esse: não se turbe, não se perturbe, não se inquiete, não se entristeça, não deixe a amargura tomar conta do coração. Acredite, enfim, que eu sei exatamente o que estou fazendo. A segunda coisa que aparece aqui, meus irmãos, ele vai dizer: creiam em Deus, creiam também em mim. Não turbe o coração, não inquiete, não entristeça. Creio em Deus. Em que Deus crer? No Deus que é Pai dele, de Jesus, no Deus que é o Deus da providência, no Deus que aparece no Velho Testamento, tratando o seu povo, cuidando do seu povo, amando o seu povo, corrigindo o seu povo, enfim, um Deus que no Velho Testamento ele se mostrou muitas vezes, e eles conheciam esse Deus que é Pai, esse Deus que envia o Filho, esse Deus que simplesmente está sobre a vida, esse Deus que recebe toda a obediência de Jesus. Então esse segundo pedido carinhoso aqui, meus irmãos, é bem interessante. Enfim, Jesus está dizendo: continue crendo no Pai, continue crendo em mim, continue acreditando nos braços firmes de Deus, continue acreditando que Deus é providente, continue acreditando que Deus é criador, continue acreditando nessa postura clara desse Deus que pode retirar toda a turbação do coração. Continue crendo nesse Deus, continue crendo naquilo que eu preguei para vocês, continue crendo em mim, continue crendo na obra que eu preguei para vocês, continue crendo na minha vida, continue crendo que eu sou o Salvador, continue crendo que eu fui o enviado do Pai. Por que Jesus faz esse pedido carinhoso? Esse é um texto que a gente usa muito em velório. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. A pergunta que eu deixo para cada um de nós aqui, a título de introdução, meus irmãos: quando o nosso coração está turbado, perturbado, em conflito, com interrogações, com lutas internas, com dores e aflições, com respostas que não temos, nós temos condições de viver a experiência do pedido de Jesus. Não turbe o coração, creia em Deus,
creia em mim, creia em Jesus. A questão, meus irmãos, que eu queria analisar aqui nesta noite com a igreja, essa foi a introdução, é você analisar por que Jesus faz esse pedido. Primeira coisa, meus irmãos, bem interessante para a gente analisar, é como Jesus estivesse dizendo: nós vamos beber águas amargas. As dores estão chegando. O clímax de tudo para o que eu vim está chegando. Jesus seria, meus irmãos, traído. Jesus seria negado. Jesus sofreria de uma forma atroz. Jesus, meus irmãos, viveria claramente os açoites de línguas, mas também, meus irmãos, flagelos no corpo de sumo sacerdote, de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de Anás, de volta a Pilatos, meus irmãos, e ali ele vai ser cuspido, zombado, ele vai ser insultado, vilipendiado, maltratado, colocado, meus irmãos, à parte, tratado como ninguém, e simplesmente, meus irmãos, Jesus estava preparando o coração dos discípulos, mas é como se ele estivesse dizendo: olha, nós temos águas amargas pela frente e vamos bebê-las até a última gota, vamos beber todo o fel que aparecer, vamos viver todo o enfrentamento da dor que simplesmente, meus irmãos, aparecerá. A questão para a gente analisar aqui, meus irmãos, nesse momento de dor de Jesus, nesse momento que cai o sofrimento sobre ele, é interessante a gente perceber que nesse instante, o barco do apostolado, ele fica à deriva, com certeza. Este barco, meus irmãos, daqueles 12, um é traidor, o outro é negador, o outro é fujão, enfim, só tem ali um mais ou menos corajoso, que não teme, que é João, e vai chegar até o final aos pés de Jesus e à cruz. Os outros, meus irmãos, debandam. Um barco, meus irmãos, à deriva. O barco do apostolado, meus irmãos, vivendo ali a crise, sabendo que as águas são amargas, as dores são enfrentadas, a dor chega, as dificuldades são colocadas, meus irmãos, sobre a vida de Jesus. E o que acontece? Eles não conseguem orar, eles não conseguem jejuar, eles só conseguem ficar tristes, eles não conseguem viver aquele momento de dor com Jesus. Então Jesus vai beber até o último fel, até a última gota, até a última dor, até o último sofrimento, até as últimas dificuldades, até as últimas traições, até as últimas palavras que são jogadas contra ele. E a Bíblia é clara, meus irmãos, ao dizer que ele bebe tudo isso sozinho. Quando Jesus disse para os discípulos: não fiquem turbados, creiam em Deus, creiam em mim. É como se ele estivesse dizendo: olha, se preparem para viver comigo esse momento, porque as águas se tornarão amargas, as dores se tornarão intensas, os vales se tornarão profundos, os homens simplesmente arrebentarão com a nossa vida. E essa questão aplicada à nossa vida, meus irmãos, quando a gente trabalha esse texto de forma prática na nossa vida, Deus dizendo para cada um de nós que está aqui nesta noite: não turbe o seu coração, não inquiete o seu coração, não entristeça o seu coração, não perca esse coração, enfim, desse link com a vida e com Jesus. Deus está dizendo: creia em Deus e creia em mim. Mas você pode dizer: Deus, eu tenho sido capaz de viver isso. Ou quando as águas amargas aparecem, quando as dores são confrontadas, quando há, meus irmãos, aquele momento mal que chega que eu não previ, como é que eu trato essa questão? Meu coração turba, meu coração entristece, meu coração inquieta, meu coração padece. A minha vida, meus irmãos, nesse momento muitas vezes perde fogo, perde fé, perde vida, enfim, como é que a gente vive isso? Jesus quis dizer para os discípulos, meus irmãos, exatamente isso: não fiquem inquietos com o que está chegando, continue crendo em Deus, continue crendo em mim. Não sei quantos irmãos assistiram um filme chamado Cruzadas. É um tempo muito difícil, meus irmãos, de peregrinações. Depois começam as guerras,
geralmente entre cristãos e muçulmanos. Sempre um ganhava, depois o outro perdia, e já tinha um tempo que Jerusalém era disputada. E nesse período, meus irmãos, havia ali todo um reinado. O rei que imperava e liderava ali, ele era de Londres ali, da Inglaterra. Ele estava doente, já estava morrendo, e havia toda uma pressão. E naquela época, meus irmãos, um homem chamado Saladino fecha toda a história, a estrutura sobre Jerusalém, e com seus milhares e milhares de soldados, ele vai apertando o cerco. E o rei, antes de morrer, tinha deixado uma responsabilidade sobre um homem que pouco aparece o seu nome. Ele era chamado de ferreiro, o marcador. E é interessante que, por causa da sua coragem, ele consegue criar um enfrentamento com Saladino por muitos e muitos meses. Mas uma coisa que marca no filme é quando eles estão perdendo terreno, perdendo, e dificilmente eles vão vencer aquela guerra. E eles começam, meus irmãos, a viver ali uma brecha. Era uma parte do muro que começava a enfraquecer, ali eles escoram, ali eles começam a viver um medo muito intenso, mas a cobrança que acontece ali é que ele coloca ali centenas de soldados assim, todos parados ali, enfileirados, com armas na mão, e simplesmente ele repetia por várias vezes esta palavra: quando esse muro cair, nós vamos conhecer o nosso inimigo, nós vamos conhecer a dor da luta e da guerra. Então não temam, não tenham medo, não tenham, enfim, nós não vamos entregar os pontos, nós vamos lutar até o fim. O fato é que depois houve uma trégua, entregaram Jerusalém e os cristãos continuaram vivos. Estou citando esse fato, meus irmãos. As águas amargas, elas chegam e elas não são gostosas para se viver. Muitas vezes o enfrentamento cria no nosso coração uma batalha. Agora eu queria que você anotasse que muitas vezes o inimigo está te pressionando, as dificuldades estão chegando, a dor que você não planejou também começa a bater na porta da sua vida e casa. Mas eu queria que você acreditasse completamente: se você tiver que beber águas amargas na vida, o primeiro gosto dessa água amarga vai ser sentida sempre, meus irmãos, por quem habita em você, quem age em você. E hoje quem age em você não é a sua fé, meus irmãos, em algo, a não ser a sua vida em Deus, o Espírito que age em você, a sua fé no Redentor, a sua vida prostrada diante desse autor e consumador da fé. Então não tem água amarga para beber que Jesus não prove com a gente. Não tem, meus irmãos, aflição para a gente viver que Jesus não prove com a gente. Não há perca, meus irmãos, na minha vida que venha me trazer solidão e desgraça, que Jesus não passe por este vale conosco. Nós vamos continuar até o fim da nossa vida, de vez em quando, bebendo águas amargas. Mas Jesus, meus irmãos, nessa continuidade de conversa, quando ele afirma que não fique turbado, crê em Deus, crê em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele vai estar dizendo: acreditem, um dia vocês vão beber águas doces, águas frescas, águas cristalinas, águas que refrescam a alma. Não fiquem turbados, creiam na eternidade, creiam na promessa do Pai, creiam nas moradas eternas prometidas. Não creia naquelas pessoas que dizem que isso simplesmente é manifestação da religião e invenção dos homens. Creia nas Escrituras como regra de fé e prática, quando ela diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, enfim, eu vou preparar lugar. Quando Jesus vai para o sofrimento, os discípulos debandam. Quando Jesus vai para a morte, pouca gente está com ele. Quando Jesus ressuscita, muita gente já voltou a se agregar a ele. Quando Jesus ascende aos céus, mais de 500 pessoas o veem. Por que ele vai embora? Jesus morre, ressuscita,
e volta para casa. Exatamente isso. Volta para casa para assumir a sua glória de novo. Volta para a sua casa para nos preparar lugar. Esse carpinteiro da terra, meus irmãos, também é o carpinteiro dos céus. É interessante isso. Esse carpinteiro que manuseava ferramentas no aprendizado com o pai, porque foi essa a sua profissão, ele é o carpinteiro dos céus. A Bíblia diz isso. Ele prepara para cada um moradas eternas. Enfim, meus irmãos, no seu feitio, da sua maneira, enfim, com a sua glória, com a beleza da sua glória, com toda a estrutura, meus irmãos, que ele criou para nos salvar. E dia a dia, ele recebe, meus irmãos, na eternidade dos céus, aqueles que são comprados pelo sangue, aqueles que voltam ao pó, e o Espírito volta para ele, para a glória, para o descanso, para simplesmente descansar de fadigas, aguardando a consumação de todas as coisas. Ali, meus irmãos, ele é Deus presente, agindo com o Pai, exaltado sobremaneira, que voltou e entrou na glória do seu lar. A Bíblia diz em Timóteo, recebido pelos anjos, meus irmãos, ele foi criado no mundo, mas foi recebido depois em glória, em todo poder. Enfim, não há ninguém, meus irmãos, de entidades nos céus que não glorifica hoje a pessoa de Jesus, esse nome que é sobre todo nome. Jesus continua esse trabalho de eterna construção, enquanto não vem a consumação de todas as coisas. Ele já abriu o caminho, ele é nosso Senhor, ele é nosso Salvador. Mas, meus irmãos, simplesmente, se Deus é o arquiteto, ele é aquele, meus irmãos, que simplesmente prepara as casas, como a Bíblia diz. Nós não sabemos que tipo de casa, meus irmãos, mas ele diz aqui, moradas eternas. Eles têm visto, Jesus tem visto o fruto do seu trabalho. Eu queria que você sentisse nessa noite como alguém que é fruto do trabalho de Jesus. Como diz Isaías 53, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que nessa noite você possa estar simplesmente dizendo: Deus, que gostoso fazer parte da família da fé, que gostoso ter sido comprado pelo sangue da cruz, que gostoso ter sido comprado por esse Jesus maravilhoso, enfim. E ele vê que eu sou parte da história dele, enfim, eu sou fruto desse trabalho dele na cruz do Calvário. Hoje, ele já foi para preparar lugar. Ele, meus irmãos, quebrou todas as barreiras que separava você dele. Ele pagou o preço todo. E esses lugares ele tem preparado com muita alegria, com muito carinho, com muita honra, com muita dedicação, com placa específica, enfim, não é, meus irmãos? Enfim, você entra por sua conta, você tem especificamente uma morada eterna nos céus, comprada por esse Jesus precioso. E vai chegar um dia que ele vai receber você. Pode ser que ele receba você como ele recebeu muitos já na história, que estão partindo, e nós estamos depositando o corpo no pó para a sepultura. O Espírito já voltou para ele. Um dia ele vai receber todos nós. E esse dia, 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Porque um dia, meus irmãos, ele vai voltar. Se ele diz hoje: não turbe o coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do papai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, mas depois que eu preparar esse lugar eu voltarei. E o que nós estamos esperando? A volta de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja, vai nos buscar em poder e glória, vai, meus irmãos, enxugar dos olhos toda lágrima. Vai ser o dia do casamento de Jesus com a sua igreja, espalhada no planeta inteiro, os povos do passado, do presente, e aqueles que serão chamados ainda pela vida do Cordeiro.
Esse casamento acontece, meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o arcanjo soará a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Simplesmente acontece o casamento do noivo com a sua igreja, e a palavra diz que estaremos para sempre com o Senhor, para reinar na eternidade dos céus, com Ele para todo sempre. Onde, meus irmãos? Na presença de Deus, vivendo o quê? Moradas eternas, preparadas pelo Senhor Jesus, para o seu povo. Essa entrada, meus irmãos, nos céus, ela é definitiva. Se Jesus veio, meus irmãos, para morrer, Ele veio principalmente para vencer, e nos dá essa certeza, que viver com Jesus, vale a pena. Um pedido carinhoso. Gente, não fica preocupado, não turba o coração. Crê em Deus. Crê em mim. A casa do Pai é muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Depois que eu for preparar lugar, eu vou voltar. É a segunda vinda. E vou receber vocês. E muita gente já está sendo recebida. Muitos esse ano já foram. Glória a Deus. Mas eu queria, meus irmãos, que a gente atentasse para uma coisa. O dia que você estiver diante de Deus na glória do Pai, a Bíblia diz que todo joelho tremulará, a língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus o Pai. Nós estaremos diante de Jesus, nós estaremos prostrados diante do Senhor e Salvador Jesus, mas Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim. E aqui eu termino a minha palavra com uma ilustração que eu achei bem interessante, que se aplica para a vida de cada um de nós aqui. Essa história está num dos livros de Moody. Essa história aconteceu na época dele. Uma família muda de cidade. A mãe, 4 filhos. O mais velho chegando a 8 anos, entra numa escola nova, família muito pobre, viúva. E no primeiro dia, há um constrangimento muito grande. Há um menino que se matricula e chega nessa escola, e ele tinha uma cicatriz muito feia no rosto, muito feia. As crianças na sua idade ficaram incomodadas, reclamando, ele se sentiu constrangido. No segundo dia foi a mesma coisa, no terceiro dia também, e os alunos se reuniram, já liderados por alguns pais, procuraram a diretora e disseram: não dá para mudar esse menino de escola? A gente se constrange com essa cicatriz tão feia, incomoda a gente, atrapalha assistir a aula. A direção da escola se reuniu e disse: nós não podemos fazer isso. Aí combinaram uma estratégia. O menino sentaria lá atrás, última cadeira. Os alunos estariam proibidos de olhar para trás. E quando terminasse a aula, ele ia embora primeiro. Perguntaram para ele se ele aceitava, ele falou: não aceito. Ele não reclamava. Constrangido, tímido, cabeça baixa. Aí ele disse: só queria um pedido, professora. Deixa eu falar um pouquinho amanhã nessa classe. Ele chegou, do último banco ele se deslocou para frente. O pessoal fazia cara feia, esquisita, alguns não olhavam. Ele disse: nós morávamos na cidade tal,
Eu tenho mais 3 irmãos. Papai já havia morrido um tempo. Por algum motivo, um dia, a nossa casa pegou fogo. Uma correria muito grande. A mãe correu no quarto. Pegou 2 filhos, meu irmão de 4 anos, minha irmã de 2, e foi gritando comigo: corre para fora, corre para fora. E nós corremos, uma casa de madeira que pegava fogo alucinante. Eu fiz o que ela mandou, peguei meus 2 irmãos, nos afastamos uns 50 metros, sentei no chão, abraçado com meus irmãos, enquanto a mamãe voltava para dentro de casa, e quando ela quis entrar, ela já foi barrada por 2 corpos de bombeiro que tinham chegado ali. Não pode entrar, não dá, não pode entrar. E ela gritando ali, gritando: eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso entrar. Aquele menino percebeu o que acontecia, deixou os irmãozinhos dele ali, com alguém que já assistia aquela casa pegando fogo, e entrou correndo, e não conseguiram impedi-lo. Havia um bebê no berço de 4 meses. Era a irmãzinha mais nova dele. Ele enrola ela ali no paninho que já estava, e enquanto ele abraçava a sua irmãzinha para carregar para fora, e o fogo tomando de tudo quanto é lado, caiu já uma viga incandescente, pega no rosto dele assim, e sai rasgando e queimando, pegando o rosto, parte da sua costa. Ele conta lá que ele gritou de dor, mas a dor não foi suficiente para deixar de salvar a irmãzinha. Ele abraça ela e sai correndo, e a mãe percebe quando ele sai. Ele foi levado para o hospital, fez algumas cirurgias. Depois de 6 meses ele estava liberado das cirurgias, e 1 ano depois ele voltou para uma escola, mudaram de cidade. E ele contando ali: eu tenho essa marca porque naquele dia eu percebi que eu ia perder a minha irmãzinha, e a gente não sabia o que fazer, e eu consegui salvar a minha irmã. E ele olhando para aquela classe, ele vai dizer: eu sei que a minha cicatriz é feia, mas quando eu chego em casa, eu tenho uma irmãzinha que simplesmente quando eu chego, por várias vezes, ela me abraça e diz: você é lindo, meu irmão. Meus irmãos, dia que você se encontrar com Jesus na glória, quem não gosta de cicatriz, dá um jeito de mudar de moradia, porque o dia que você se encontrar com Jesus, Ele vai estar no corpo da sua glória, Ele vai estar no corpo que Ele recebeu do Pai, Ele vai estar, meus irmãos, completamente glorificado. E a Bíblia diz, meus irmãos, da mesma forma que Tomé viu, você verá mãos traspassadas, cicatrizes nas mãos e nos pés, porque Ele não abriu mão da sua igreja, de cada um de nós, de todos aqueles que são chamados pela cruz do Calvário. Se tem alguém, meus irmãos, que carrega cicatrizes no corpo, é esse Jesus glorificado na glória do Pai. Isso por quê? Porque Ele ama você até o fim, tendo amado Jesus os seus até o fim. Enfim, João 13, Ele não perdeu a sina de amar por todos nós que estamos aqui. Anota isso, meus irmãos. Que Deus realmente possa ser glorificado, e que você viva a sua vida. Às vezes vão chegar águas amargas, mas que você tenha plena convicção: Deus, as águas doces chegam. Sabe por quê? As águas amargas serão enfrentamentos de lutas, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas cada um de nós que está aqui, meus irmãos, beberá as doces águas cristalinas, e enfim, meus irmãos, que fazem parte do encanto dos céus, da glória de Deus, para sermos recebidos ali, por aquele que nos amou. Mas olha bem, Ele tem cicatriz, e a cicatriz diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
aquela classe abraçou esse menino e, meus irmãos, os problemas ali acabaram. Aqui está alguém que tem uma cicatriz, mas a cicatriz que ele tem é de amor. Essas são as cicatrizes de Jesus, e o amor dele por você continua. Deus te abençoe. Vamos cantar o hino que eu escolhi, igreja de pé.